Como já foi anunciado pelos irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Quando os irmãos estiverem já com disposição de falar, chega de ouvir Tiago, nós queremos ouvir outros textos. Aí eu paro de falar sobre Tiago, porque o próximo texto vai falar sobre... O próximo texto é o capítulo... Hoje, se nós vamos falar hoje do capítulo 3, do capítulo 2, de 14 a 26, Tiago capítulo 2, 14 a 26, quando você olha para a sua Bíblia, o próximo texto fala sobre o capítulo 3. E o capítulo 3 fala do quê? Da língua. Da língua, né? Mas nós vamos falar dele também. Talvez não no próximo domingo, não sabemos, Deus é que sabe, né? Mas eu rogo aos irmãos que orem, e se for da vontade de Deus, a gente continua na carta ou nessa epístola de Tiago. Amados irmãos, leiamos alternadamente esse texto do capítulo 2, a partir dos versos 14. E o tema que eu tenho aqui, ou o título que ele coloca para mim, diz assim: fé sem obras é morta. Fé sem obra é morta. Por isso nosso tema é fé que salva. Assim então, meus amados irmãos, diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, pois que só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras aquele que estava, dando a colher os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Portanto, fé que salva é o que nós precisamos ter, é o que nós precisamos alimentar. Essa passagem, ela é o ponto alto de Tiago, para que se justifique então uma religião pura, para que se justifique então uma religião prática, uma religião que tem ação, uma religião da qual Tiago está dizendo assim: não encontre nela falha. Portanto, meus amados irmãos, é um texto que em toda a sua extensão, do capítulo 2, do verso 14 até o 26, defende uma única ideia. Uma única ideia. Preste atenção. De forma muito clara, nós temos aqui uma passagem
que Tiago coloca para fora do seu coração, ele está externando a sua preocupação, ele está externando, meus amados irmãos, e mostrando-se incomodado. Ele está muito incomodado por uma atitude da igreja diante da fé que existe um só Deus. Portanto, quando nós olhamos para o verso 19, ele diz: crês tu que existe um só Deus? Se eu perguntar, todos vocês vão responder a mesma coisa. Sim, nós cremos que existe um só Deus. Portanto, Tiago continua dizendo: esta fé sem obras é morta. Vejamos o 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obra é inoperante? Você quer saber mais? Olha para o 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim então, meus amados irmãos, ele diz no verso 20 que essa fé é uma fé inoperante, é uma fé sem significado, é uma fé que não tem poder para salvar, como diz o verso 14, é uma fé que não tem poder para justificar, é uma fé que não tem poder para fazer absolutamente nada. E Tiago então pressupõe, meus amados irmãos, a necessidade da fé, e ele afirma possuir fé. Portanto, ele diz no verso 18, assim: te mostrarei a minha fé. Eu vou te mostrar a minha fé. Todos vocês têm fé, sim ou não? Sim. Todos nós achamos que temos fé, não é verdade? Mas a fé que ele possui, a fé que Tiago possui, é uma fé real, é uma fé verdadeira, é uma fé que nós estamos vendo aqui, meus amados irmãos, que se manifesta em obra, que é acompanhada pelas obras. Verso 14 a 17, e é consumida pelas obras. No verso 22 ele diz assim: vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que ela se consumou. Portanto, sem fé é impossível mostrar, sem obras é impossível nós mostrar que temos fé. Tiago então continua dizendo assim, meus amados irmãos, é o tipo de fé demonstrada por Abraão, reverenciado o pai da fé, nos versos 21, 22 e 23. É o tipo de fé demonstrada por Raabe. Raabe foi a rejeitada, a imoral, a mulher de conduta reprovada, a mulher que se conduzia inconvenientemente, mas o texto faz referência a uma mulher dessa natureza que demonstra a sua fé através das suas atitudes, através das suas obras. Veja o verso 25, falando dela: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz, Raabe, quando acolheu os emissários, fez partir por outro caminho? Ela acreditou, ela creu, ela investiu, ela colocou a sua vida em risco, mas ela cria que um Deus Todo-Poderoso poderia livrá-la da morte, se ela agisse corretamente pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez, eu vou fazer as coisas certas. E eu tenho certeza que Deus vai me ajudar. Portanto, meus amados irmãos, é absolutamente importante e é de vital importância para nós compreendermos o principal ponto do argumento aqui do apóstolo Tiago. Está expresso para nós aqui de forma bem veemente nos versos 17, nos versos 20 e nos versos 26, quando ele diz: assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Portanto, verso 20 diz: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? E o verso 26 ele fecha: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé, assim quando nós não temos fé, está morto, não vale nada. Portanto, meus amados irmãos, não é que as nossas obras devem ser acrescentadas à nossa fé, para que possamos então ser salvos. Mas ele está dizendo para nós que a fé, ou aquele que tem fé,
genuína, aquele que tem fé verdadeira, aquele que tem fé pura, aquele que tem fé sincera, aquele que tem uma fé inabalável, uma fé independente da circunstância ou do estilo de vida que esteja passando, porque há momentos em nossa vida que parece que a nossa fé vai exaurir, que a nossa fé vai acabar, nós não estamos suportando o peso, a carga, as dificuldades, mas ele está dizendo, independente da circunstância, porque esta é a própria natureza. Portanto, meus amados irmãos, Tiago escreve essa parte de sua carta, usando aqui um estilo argumentativo, apresentando um opositor, alguém aqui que está imaginário, alguém que está na sua mente, que declara aqui o seu ponto de vista pessoal, e ele está dizendo no verso 18, mas alguém dirá, é alguém imaginário, e ele ataca aqueles que combatem o seu ensino, como se eles estivessem ali presentes junto com ele, e chama eles de ó homem insensato. Ele está escrevendo, ó homem insensato, e apela para os seus leitores, para que eles julguem a verdade daquilo que ele está afirmando, dos versos 22 até os versos 24. Amados irmãos, a ênfase de Tiago está no uso da misericórdia. A misericórdia, meus amados irmãos, ela está presente em toda a Bíblia Sagrada. As suas consequências é para o dia do julgamento, conforme ele cita isso nos versos 12 e 13 do capítulo 2, que nós falamos no domingo passado. Mas leva-nos naturalmente às perguntas do verso 14, onde nós iniciamos a nossa leitura de hoje, dizendo, meus irmãos, qual é o proveito? O que você vai ganhar? Que proveito alguém tem? E ele coloca essa aí. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se a pessoa disser, eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Mas não tem obras, não tem atitude, não mostra isso na prática. Portanto, Tiago está dizendo, meus amados irmãos, que a fé e as obras, elas são inseparáveis. Fé sem obras não tem proveito algum. Fé sem obras não tem garantia. Fé sem obras não serve para nada. Fé sem obras não pode salvar. É isso que Tiago está dizendo. Tiago nega então que a fé pura e simplesmente possa salvar alguém. Ele está dizendo assim, não é a fé pura que salva. A fé precisa estar acompanhada de algo a mais. A fé precisa estar acompanhada de algo verdadeiro, de algo sincero, de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que tem atitude para fazer as coisas acontecerem. Tiago vai dizendo para nós, meus amados irmãos, mostrando aquilo que ele disse ao carcereiro de Filipe. O que foi que Paulo disse ao carcereiro de Filipe? Alguém lembra o que Paulo disse ao carcereiro de Filipe? Crês no Senhor Jesus? Vamos repetir juntos? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quando Paulo está afirmando essas palavras àquele carcereiro, ele estava dizendo que a fé dele precisava ser uma fé operante, a fé dele precisava ser sincera, a fé dele precisava ser verdadeira, naquele que pode salvar. Quem é que pode salvar? É Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus. Não é simplesmente se você crê, você pode ser salvo, mas você precisa crer. Se não crer, você já está condenado. Portanto, uma fé espúria, uma fé vazia, uma fé que não considera genuinamente a fé cristã, meus amados irmãos, não é uma fé sincera, não é uma fé verdadeira, é uma fé fraca, uma fé que não vem acompanhada de obras, não tem atos de amor, não tem atos de misericórdia, não é praticado pelos crentes em cumprimento do seu amor que nós devemos dar ao outro. É uma fé que senta e espera. Eu tenho fé e fica sentado. Eu tenho fé, mas não age.
Não faz nada. Não, eu tenho fé sim, mas essa fé precisa vir acompanhada de atos, meus amados irmãos, porque sem os atos, essa fé não pode salvar. Eu tenho fé, sabe, eu tenho fé que Deus vai me livrar da bebida, mas eu continuo? Mas eu tenho fé que Deus vai me livrar mas eu não tenho nenhum esforço, eu não me esforço, eu não faço nada para que isso aconteça, mas eu tenho fé, eu tenho fé, lá em casa as coisas não andam muito bem, eu e meu cônjuge, a gente não está se dando muito bem, mas eu tenho fé que as coisas lá em casa vão melhorar. Mas eu não faço nada para que isso aconteça. Eu continuo tratando o meu cônjuge com descaso, eu continuo tratando o meu cônjuge com desdenho, eu continuo tratando o meu cônjuge de qualquer jeito, sem nenhuma consideração, e eu tenho fé que o meu casamento vai para o buraco. A casa vai cair. Não vai melhorar não. Porque esse tipo de fé não resolve. É isso, meus amados irmãos, embora a expressão salvar aqui algumas vezes descreva a entrada inicial de uma pessoa no reino de Deus, através da conversão do Senhor Jesus Cristo, mas esse tipo de fé que salva, ele também denota que esse tipo de fé é aquele tipo de fé que salva, mas também que livra do pecado, é aquela fé que livra da condenação da morte, é aquele tipo de fé que livra também da condenação do inferno, é aquele tipo de fé que também livra do dia do juízo final. É essa fé que Tiago está colocando em prática aqui, meus amados irmãos. Portanto, em primeiro lugar, depois de muito falar, eu quero destacar dentro dessa fé que salva, o que é que nós precisamos ter como fé. Nós precisamos ter uma fé verdadeira, como diz os versos 14 até os versos 17 desse texto. Assim então, meus amados irmãos, ele vai demonstrando, amados, que proveito alguém se alguém disser que tem fé e não tiver obras, pode semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver encarecido de roupa, necessidade de alimento cotidiano, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, Tiago mostra para nós, meus amados irmãos, a sua grande preocupação com as pessoas cuja fé consiste apenas em palavras. Consiste apenas em dizer que tem fé. Esse tipo de fé demonstra apenas um relacionamento externo com outra pessoa. Esse tipo de fé demonstra apenas que a pessoa vê o irmão, ela sabe que o irmão está passando por necessidade, mas nada lhe faz. Aliás, ela ainda joga a culpa. Se você está passando por tudo isso, a culpa é de quem? A culpa é sua. A culpa é sua. Você não precisava estar passando por isso, não é verdade? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo, você está passando por isso? Não é assim? Sim ou não? As culpas é sempre do outro que está sofrendo. O miserável está sofrendo. Até o Jó culparam ele que o sofrimento dele era culpa dele. Não é verdade? Assim, meus amados irmãos, joga tudo nas costas do outro. A carência do irmão é por artigos de vestimenta, por artigos básicos. Ele está dizendo aqui, aqueles que vai apenas servir para mantê-lo vivo, manter a vida daquele, roupas adequadas. Portanto, é como a pergunta que ele faz para nós assim, como vocês têm reagido diante dessa situação? Chega diante de você alguém nessas condições, nessa mesma situação. Como é que você responde? Ide em paz. Não é assim que você fala? Ide em paz. Aquecei-vos, fartai-vos, enche a sua pança, com bastante, mas não lhe dá nada. Não lhe dá absolutamente nada. Ide em paz. É uma forma judaica
de despedida. É como se nós disséssemos, agora trazendo para a nossa linguagem cotidiana, a nossa linguagem mais conhecida, como todo mundo diz: vai com Deus, boa sorte. Não é assim? E aí, tomara que amanhã você amanheça vivo. Tá bom? Tomara que amanhã você consiga enfrentar o frio dessa noite. Tomara que amanhã você também, mesmo dormindo ao relento, sem eu te dar nenhum agasalho, você amanheça vivo, seja aquecido, mas também tomara que você seja bem alimentado, com uma sopa quentinha, antes de você dormir, sabendo que aquela pessoa, que aquele irmão, não tem onde dormir, não tem com o que se alimentar, mas nós mandamos boa sorte, vai com Deus. É isso que Tiago está dizendo, meus amados irmãos. O que você tem feito? Como é que você tem reagido a essas circunstâncias? É evidente que Tiago aqui tem uma profunda preocupação com essas pessoas. Fornecer assistência aos pobres, diz Tiago, é um ato de misericórdia que nós praticamos, até mesmo sem nós percebermos. Mas triunfa sobre o julgamento de Deus no verso 13, que ele diz assim: porque o juízo de Deus é sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo de Deus. Então, nesse aspecto, Tiago se coloca aqui ao lado de uma tradição bíblica longa, bem apresentada nos tempos antigos. E Isaías, no capítulo 58, fala desta prática, dessa tradição, no verso 7, se puder colocar para nós, verso 7 até o verso 10. Eu gostaria de convidá-lo a que lesse conosco esse texto, dizendo assim: Isaías, porventura, não é também então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então gritarás. Assim, meus amados irmãos, é exatamente isso que Jesus prometeu, o reino dos céus, àqueles que desse de comer aos seus pequeninos, aquele que vestisse a um desses meus pequeninos irmãos, Mateus capítulo 25, que nós lemos no domingo passado. E Tiago inclui no verso 17, a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Esse tipo de fé externamente inoperante, é um tipo de fé inútil, é exatamente isso que Tiago está dizendo, é uma fé inerte, é uma fé vazia, é uma fé sem graça, é uma fé sem aparência do bem, é uma fé sem sal, é uma fé insonsa, sem gosto, é uma fé que não vale de nada. E no verso 26 ele diz que se assemelha a um corpo sem espírito, sem vida, não traz proveito algum para o dia de qual? Qual dia? Verso 26. Qual dia? O dia do juízo de Deus. Assim então, meus amados irmãos, a fé que salva deve ser uma fé verdadeira, mas a fé que salva deve ser também uma fé notada, vista, percebida na Igreja Presbiteriana Filadélfia. Olhamos para os versos 18 a 24. Ele diz: mas alguém dirá: tu tens fé
e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios, crê e treme. Querem, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obra está morta. Então Tiago passa agora desse estágio de argumento, intercalando opiniões de outra pessoa, mas alguém dirá, como se estivesse dizendo que tinha uma pessoa diferente discutindo com ele. Aqui então está a forma dele expressar a sua fé, apontando apenas os efeitos, como se estivesse dizendo que esta pessoa tem dons diferentes, né? Um tem fé e o outro tem obras. São dons diferentes. Quando, na verdade, Tiago está mostrando o seguinte: fé e obras andam juntas, elas são inseparáveis, elas são praticadas ao mesmo tempo. Portanto, a fé salvadora, ela só vai estar presente, ela se faz presente quando vêm as obras sendo praticadas. A separação das duas, segundo Tiago, é inconcebível, não existe nenhuma possibilidade. A fé genuína não pode existir sem obras. Então Tiago está desafiando-nos a mostrar fé e diz ao seu opositor que ele não possui fé nenhuma, que ele está perdido, que ele está morto. Em que importa esse tipo de fé? Esse tipo de fé não serve para nada, esse tipo de fé que não mostra as obras. Tiago, meus amados irmãos, retrata a pobreza da essência desta fé, comparando com a fé dos demônios, e ele diz que até os demônios possuem essa fé. Até os demônios creem, até os demônios acreditam, eles creem que existe um só Deus, eles creem que Deus existe, eles sabem que Deus é poderoso, eles sabem que Deus pode fazer infinitamente mais, como qualquer uma outra pessoa. Os demônios também sabem disso. Então, meus amados irmãos, não é estranho que Tiago tenha recomendado nesse texto a quiescência para que nós possamos tomar as nossas próprias decisões. Ele diz: faze o bem, até os demônios creem. Mas de fato, meus amados irmãos, Tiago chama essa pessoa de insensata. Não importa quem é essa pessoa, não importa se ela é um erudito, não importa se ela é uma pessoa sábia, se ela é entendida, não importa quem seja, ele está chamando ela de insensata. Fé sem obra não justifica, verso 21 a 25. Então Tiago utiliza Abraão, Tiago utiliza Raabe como exemplos, como poderia esperar, a admirável obediência de Abraão ao mandamento do Senhor, no sentido de sacrificar seu filho Isaque. Alguns comentaristas, meus amados irmãos, chamam essa oferenda de Abraão, de oferecer Isaque, como a obra de maior grandeza de fé na história da humanidade. Por isso Abraão, diz-nos o texto, foi justificado pela sua fé. O judaísmo mantinha basicamente o mesmo ponto de vista. Justiça se relacionava com conduta correta
defendida na lei de Deus. O Evangelho de Mateus reflete a justiça como um compromisso do crente com Jesus. O verso 26, Tiago conclui essa passagem afirmando o seu tema central, dizendo: fé sem obra é morta. Do mesmo modo, meus amados irmãos, que o corpo sem o Espírito vivificante, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito que move, ou o fôlego da vida, como diz Tiago, não passa de um cadáver, assim também a fé sem as obras, sem a vitalidade daquilo que o homem deve produzir, que o torna real, que o torna vivo, se ele não praticar, ele está morto. Tiago então continua com a sua preocupação para que as obras sejam acrescentadas à fé. E ele diz mais assim, que se possua um tipo de fé, mas que esta fé seja uma fé operante. Sem esse tipo de fé, Tiago está dizendo que o cristianismo torna uma ortodoxia morta, uma ortodoxia estéril, não funciona, não serve para nada, está morta, está inoperante, perde o direito de ser chamado de fé. Perde o direito, não serve para nada. Portanto, ele diz aqui, utilizando aqui nos versos 14 a 26 desse texto que nós estamos, dessa perícope que nós estamos estudando, Lutero captou a mensagem de Tiago, e colocando aspas aí no texto que Lutero escreve, ele diz assim: esta fé é uma coisa poderosa, sempre ativa e viva. Para ela é impossível não praticar boas obras sem cessar. A fé não pergunta se as obras devem ser praticadas, diz Lutero, mas antes que a pergunta seja feita, ela já praticou e está constantemente a realizar, diz Lutero. Amados irmãos, fechando, para nós encerrarmos, qualquer pessoa que não pratica obras é um descrente, segundo essa perícope do texto de Tiago. Pessoa que não pratica obra, ela está perdendo seu tempo, ela está gastando o tempo dos outros, ela está trazendo tristeza para si mesma, trazendo tristeza para Deus, trazendo tristeza para a igreja de Deus. E são pessoas que dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Tiago está nos ensinando, meus amados irmãos, que essas pessoas tateiam, olham ao redor, elas buscam essa fé, elas buscam essas boas obras, mas não sabem o que é fé, nem tampouco o que seria boas obras. Certa feita ouvi em uma reunião de oração alguém que dizia o seguinte: na hora que estávamos na reunião de oração de lares, todos pedindo oração, e uma das pessoas que ali se encontravam era uma pessoa que não estava na igreja, que não era crente naquela ocasião, e ela dizia o seguinte, no seu pedido: a única coisa que eu quero pedir para Deus, que vocês orem, para que Deus me dê uma fé igual a fé de vocês. Esse foi o pedido dessa pessoa, naquela hora. Eu queria ter essa mesma fé que vocês têm. Portanto, meus amados irmãos, colocando Efésios capítulo 2, verso 10, para nós encerrarmos, eu quero convidá-los para ler comigo esse verso da palavra de Deus, que diz assim: todos a uma só voz, uma voz bem forte, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Portanto, coloque a sua fé e o seu amor no Senhor. Cantando comigo o hino 93, somente põe a minha fé na graça excelsa do Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados
no Senhor.